Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Este canal foi criado com o intuito de despertá-los para uma vida mais próxima da verdade e da palavra de Deus. Irmãos, quero enfatizar a importância de estarmos atentos ao que assistimos na televisão e na internet, pois vivemos em uma era em que somos constantemente bombardeados por informações, imagens, mensagens que podem nos desviar do caminho de Deus. As mídias têm um poder tremendo de influenciar nossa forma de pensar e agir. O que vemos e ouvimos pode moldar nossos valores, crenças e comportamentos. Portanto, é fundamental filtrar aquilo que entra em nossas mentes, garantindo que esteja alinhado com os princípios divinos. Nossas crianças também são vulneráveis a essas influências. Elas têm acesso fácil a diversos conteúdos na internet e na televisão, e cabe a nós, como responsáveis e irmãos na fé, protegê-las desse mar de informações nocivas. A seguir, vocês terão a oportunidade de ouvir o relato de uma irmã sobre sua experiência de arrebatamento ao céu e ao inferno. Esse testemunho é muito forte e nos lembra da importância de estarmos vigilantes em nossa caminhada espiritual. Mas antes do vídeo, não se esqueçam de nos apoiar com seus likes para que o YouTube leve este vídeo para mais pessoas. Também te convido a inscrever-se em nosso canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande e abençoada família Descobrindo. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite, eu tinha uma busca muito grande, uma vontade muito grande de conhecer a um Deus vivo. Eu passei 30 dias chorando, que eu queria conhecer Deus, eu queria Deus. Eu ia trabalhar naquele período, eu fazia assessoria de imprensa, fiz assessoria de imprensa durante 12 anos para determinados políticos conhecidos nacionalmente no Brasil. Assessorei partidos políticos e tinha programa de rádio, programa de televisão, escrevia em jornal. E naquele dia então eu comecei 30 dias que eu queria conhecer Deus. E eu não conseguia chegar numa igreja. Havia uma guerra muito grande, Satanás, ele não queria eu deixar tomar o outro caminho. O caminho que leva ao Senhor Jesus, que leva ao reino dos céus, a glória. E então foi uma batalha muito grande, eu não sabia. Mas passado 30 dias o Senhor me deu graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu continuei trabalhando, e às vezes tinha que mentir por força da profissão, muitas vezes. Mas eu tinha um demônio, um espírito do consumismo. Eu ganhava muito dinheiro, gastava muito dinheiro, comprava sem precisar. Eu gostava de comprar, de ir para sair. Se eu entrasse no mercado, se fosse comprar 2 coisas, eu vinha com um carrinho. Se fosse para um shopping, eu voltava cheia de sacola. Comprava o que não precisava, eu não usava nada daquilo. E um belo dia, eu estava fazendo um devocional, porque todas as manhãs antes de sair, eu lia a palavra, meditava na palavra. E naquele dia, aleluia, estava um céu muito azul, um azul forte, um dia muito lindo. E algo me chamou a atenção no céu, era um ponto branco. E aquele ponto branco foi crescendo, e ele foi chamando minha atenção. E eu me levantei para olhar o ponto branco, que de repente era um leão que estava voando. E aquele leão, ele era branco, chegava a ser azulado, os olhos de fogo. E quando eu dei conta, ele caiu na sala assim, aterrissou na sala e eu não vi mais nada. Ali eu fui arrebatada e eu não sabia quem estava ali, só estava o meu esposo. A situação dele deve ter ficado assim, surpreso. Mas depois eu soube que já haviam avisado para ele, olha, que eu ia passar por um arrebatamento e tal. E ali eu fiquei, e aquele leão me levou. E me levou e foi me levando, subiu, e eu fui contemplando terras, cidades, lugares. E aquela comunicação, a comunicação do Espírito, ela é mental.
Ela não é oral nem verbal, não é de palavras, as palavras não saem dos nossos lábios, é tudo em comunicação pela mente, pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então ele falava comigo e me mostrava os lugares por onde eu ia passar. E de repente ele me tirou aqui deste mundo. De repente eu contemplei o planeta Terra e eu escorreguei daquele leão. E eu fui rodando, caindo. Entrei por um lugar assim que pareciam aquelas manilhas grandes assim, mas só cabia eu ali, e era todo revestido de algo pegajoso assim, escorregadio, e eu fui escorregando por aquele lugar numa velocidade tremenda. E de repente, quando eu cheguei no fim daquele túnel, uma porta se abriu para mim, e ali estava o anjo do Senhor, que chegou para mim e disse: vem que vou eu te mostrar o inferno. E ali eu entrei naquele lugar. E quando eu entrei naquele lugar, eu me deparei com uma cena trágica, horrível. Um lugar lúgubre, um lugar quente, um lugar, ai Jesus, um lugar enfumaçado, um lugar que tem um mau cheiro, que não existe aquele mau cheiro em todos os lugares por onde eu já passei. Eu fico assim observando, não existe, não tem nada que possa definir. Aquilo é um fedor horrível. E naquele lugar estavam vidas em celas, 150, 200 em cada cela, mas era muita gente, muitas celas, muitos lugares ali naquele lugar. E aquelas vidas estavam sendo afligidas por milhares de demônios de todos os tamanhos, tipos. Tem demônio que ele é pequenininho, ele fica do tamanho de uma formiga. E era aflição, era choro, verdadeiramente pessoas pedindo socorro, gritando, chorando, algo horrível. E ali o anjo me disse: aqui está a sala da unção. E os anjos ali trabalhando e derramando um líquido meio leitoso naqueles vasinhos. E ele disse aqui, olha, quando as pessoas são usadas pelo Espírito, quando as pessoas, aleluia, estão cheias, transbordando, quando você está falando de Jesus para o teu vizinho, quando você diz para alguém: Jesus te ama, quando você vai e sai para evangelizar, quando o homem está pregando a palavra, quando o Espírito de Deus está curando, quando o Senhor está operando, seja onde for que você estiver transbordando, derramando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você está sendo cheio, e nós vamos sendo cheio, o Senhor vai usando, vai esvaziando o vaso, e o vaso vai sendo xarabassomanagas. É a tua identidade, a qual nós já recebemos antes de Esteia Lamanai, de sermos gerados no ventre da nossa mãe, aleluia, e que está lá, aleluia. E quando nós erguemos a nossa mão para o Senhor Jesus, o anjo vem e coloca o nome na mesa. É comum surgirem perguntas sobre o aconselhamento das igrejas em relação a assistir televisão, usar a internet e ir ao cinema, levantando dúvidas sobre ser pecado ou não. A questão não é simplesmente ir ao cinema ou assistir TV e acessar a internet, mas sim a preocupação da igreja em evitar conteúdos que vão contra os valores cristãos e desviam da fé. A televisão e a internet podem ser instrumentos utilizados para disseminar mensagens que vão contra os princípios divinos, como apologias e comportamentos pecaminosos, Violência, ganância e imoralidade também. A mente humana pode ser influenciada negativamente por esses conteúdos, levando a uma cauterização da consciência e tornando as pessoas insensíveis ao pecado. Diante disso, é importante que os crentes tenham discernimento ao escolher o que assistir e acessar, priorizando aquilo que edifica e contribui para o crescimento espiritual. A igreja não proíbe o uso da televisão ou da internet,
mas orienta que seus membros tenham sabedoria ao fazer suas escolhas. É fundamental se perguntar se o que está sendo visto ou acessado está de acordo com os valores cristãos e se contribui para uma vida de fé e santidade. O verdadeiro seguidor de Jesus deve evitar se misturar com conteúdos que vão contra a palavra de Deus. A televisão e a internet frequentemente expõem um lixo cultural e sem sentido, sem significado e moralmente questionável. É necessário manter uma mente pura, se afastando da presença do insensato e buscando aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Não é pecado assistir TV ou navegar na internet, mas é importante estar atento ao conteúdo que é consumido e fazer uma análise crítica. O equilíbrio é fundamental e é preciso lembrar que priorizar conteúdos mundanos em detrimento das coisas de Deus pode revelar a verdadeira prioridade em nossas vidas. A busca por discernimento e a prática de escolhas que edificam são essenciais para manter a santidade e a comunhão com Deus. Sejamos sábios e busquemos agradar a Deus em tudo que fazemos, mantendo uma mente alinhada com a mente de Cristo. Que possamos estar conscientes das influências ao nosso redor e fazer escolhas que honrem a Deus e contribuam para a nossa jornada espiritual. O avivamento espiritual é necessário para enfrentarmos os desafios do mundo atual. E isso começa com uma comunhão profunda e verdadeira com o nosso Criador. Que o Senhor abençoe a todos e nos conceda sabedoria para discernir o que é bom e agradável aos seus olhos. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou ficando por aqui e até breve.